isto. Quanto à Boa Vista, convém também dizer o seguinte, quanto à questão da Boa Vista, a frente da Boa Vista já existe. Bom, e mesmo assim, eu procurei anular o PIP que o engenheiro Nuno Cardoso, deferiu já depois de ter perdido as eleições. E esse PIP, a Câmara já perdeu. A Câmara já perdeu. Portanto, quer dizer, aí não há decisão política. Não tem alternativa. Ou não cumprimos as decisões dos tribunais, cumprimos, não temos outro remédio. Concordemos ou discordemos. E para lá disso, do ponto de vista do parque, não é muito relevante. São aquelas bandas de casas que já existem, que vão ter mais um bocado. O problema, ao João Teixeira Lopes, o problema era se tivéssemos perdido o outro PIP do outro lado. Esse é que era complicado, na circunvalação. Esse é que era o problema. É verdade que já há 5% de impermeabilização do solo, o que já viola o PDM. Não sei qual é a porcentagem, mas sei que está dentro do PDM. Que não violou o PDM, eu sei. Isso estudamos. E o Sport Clube do Porto? O Sport Clube do Porto tem campos, quer dizer, tem campos impermeáveis. A questão da impermeabilização só se me permite. Portanto, relativamente à impermeabilização, porque esse assunto foi um assunto por mim colocado, há aqui uma questão de interpretação do PDM que eu espero que a CCDR se pronuncie sobre a matéria, que é, em termos práticos, o PDM o que diz é que nos parques públicos não pode haver uma impermeabilização superior a 5%. A interpretação do vereador Lino Ferreira, que foi quem me deu a resposta, vereador do Urbanismo da Câmara, é que não pode haver uma impermeabilização de 5% superior ao que já estava impermeabilizado quando o PDM entrou em vigor. A minha interpretação não é essa. É que os 5% é o limite superior e, nesse sentido, na minha opinião, é ultrapassado esse valor. É uma questão de interpretação do PDM, se os 5% é para além do que já estava quando o PDM foi aprovado, ou se os 5% é, em definitivo, o valor absoluto. Desculpe lá, este assunto é demasiado importante. Há duas alternativas. Desculpe uma coisa, vamos cá ver uma coisa. Tenho muito respeito por toda a gente, mas há aqui uma questão que é fundamental. Tem a minha posição e a posição do Dr. Rui Rio, têm de ficar muito claras, porque com todo o respeito, não lhe fica nada, com todo o respeito por toda a gente, há apenas duas pessoas que neste momento podem sentar-se isso é um atentado. Ou é o Dr. Rui Rio ou sou eu. O Dr. Rui Rio recusou. 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 Termina o Dr. Rui Rio terminou. O Dr. Rui Rio terminou. É grave. Impediu que houvesse debates a dois. Que houvesse debates a dois. O que estamos a julgar já não é a gestão do engenheiro Nuno Cardoso. O que estamos a julgar é a gestão de 8 anos. Já nos disse isso. Doutor, vai-me desculpar. Não há um equilíbrio de duas massas patrimoniais. Há os terrenos do parque que poderiam ter sido compensados por licenças de construção na margem e as da Boa Vista que o senhor acabou por aceitar. E há a outra alternativa que resulta de 8 anos de degradação do parque, de 8 anos de despesa pública a alimentar processo em tribunal que o senhor perdeu todos. Há um montante que está neste momento a cair em cima da Câmara, que é de 169 milhões de euros de indemnização. E o acordo que o senhor tem, neste momento e que está a negociar, doutor, não seja paternalista, percebo muito bem. O acordo, estou dentro do assunto, não pense que é superior aos outros. E o acordo que o senhor tem, desculpe, deixe-me acabar. O acordo que o senhor tem implica vender terrenos que o senhor não tem conseguido vender para conseguir juntar 44 milhões de euros. É mentira, existem contratos promessas. Mas há contratos promessas não para todos os terrenos, há apenas para um. Portanto, para os outros, o senhor não tem compradores neste momento e já acrescentou ao lote de terrenos mais 2, porque não consegue juntar o dinheiro suficiente. O senhor licenciou, afinal, a frente da Boa Vista. Afinal, aí é possível construir. Perdeu 6,6 milhões de euros de custas. Já lá vamos. Já lhe disse no final. São 50 milhões de euros de indemnização. Já percebemos a sua ideia. São 50 milhões de euros. São 44 de vendas de terrenos. Cortar a palavra, que isso é muito feio. Deixe-me acabar. Então, deixe-me acabar. Toda a gente esteve a interromper. Toda a gente esteve a interromper. Tem que concluir a sua ideia. Está bem. Por favor. Então eu vou
concluir, que são 44 milhões de euros que resultarão de venda em leilão do património da cidade, mais 6,6 milhões de euros que perdeu em custas, mais, foi em custas de tribunal, não deixe o Sr. interromper-me então, não, mais uma coisa, mais a licença de construção, que afinal é possível na Boa Vista. Não vamos ter um debate e, portanto, isto é um debate e as pessoas em casa têm que perceber os seus argumentos. A cidade já o disse, já ouvimos. Está a perder no fim desta estratégia absolutamente ruinosa que foi seguida. São tantas as coisas que não correspondem à verdade que é difícil. Eu faço a síntese disto outra vez, é da mesma maneira. Ou seja, existe o Parque da Cidade... continuar a conversa? Não é. Se levanta a doutora Elisa Ferreira, eu não participo do debate. É preciso ter algum bom senso, não pode levantar 20 questões e depois não querer ouvir pelo menos uma resposta. Ferreira não vai certamente utilizar o debate. João, já vamos aí. Eu já lhe vou dizer os tempos, isto no final há de estar tudo equilibrado. Nós temos o Parque da Cidade, que não é da Câmara Municipal, tem de ser pago. Como é que vamos pagar o Parque da Cidade? Ou pagamos o Parque da Cidade, deixando-o lá construir, e com isso ganhamos dinheiro, e enfim a fatura é menor, ou tomamos a opção política de não deixar construir e temos de o pagar de qualquer maneira. Ou indo à banca buscar dinheiro, como defende o engenheiro Rui Sá, ou pegando em terrenos que já temos e fazendo uma permuta com aquilo que lá está. No fim, o ativo da Câmara fica pelo mesmo valor. Simplesmente, deixa de ter os terrenos que hoje tem, para ter terrenos que não têm. O que é que o senhor ganhou ao fim de 8 anos? E finalmente, para terminar, o que é que o senhor ganhou ao fim de 8 anos? É uma coisa impressionante. Quanto à Boa Vista, o engenheiro Nuno Cardoso deferiu 2 PIPs. O PIP do lado da circunvalação, nós ganhamos. O PIP do lado da Boa Vista, nós perdemos. O Tribunal disse que ele deferiu bem. Nesse sentido, terá sempre de haver ali construção. Não é decisão política, é decisão do Tribunal. Então não foi a sua promessa, foi boa ou má? Foi péssima, doutor. Este é um assunto, não foi disciplina a forma de começarmos por este assunto, é um assunto que apaixona nesta altura a cidade, a discussão, como se viu aqui. Eu aproveito para anunciar que Elisa Ferreira e Rui Rio têm o dobro do tempo das outras pessoas. Vamos ter que os compensar nas perguntas seguintes, porque também não vamos tratar aqui. Muito bem. Da maneira que a senhora fala, estaria num debate a A senhora quer debater consigo própria, já se percebeu. A senhora quer debater consigo própria, mas já perdeu isso, já sabe que perdeu isso. Sim, está bem. Vamos falar de um outro assunto que também implica construção, ou não. Implica, neste caso, pela proposta de Rui Rio, demolição. E estou a falar, naturalmente, do bairro do Aleixo. Também podemos, en passant, se quiser, falar do bairro Rainha Dona Leonor, porque é um caso que também está a ser estudado nesta altura pela atual Câmara. O que é que lhe parece esta decisão, este anúncio da decisão de Rui Rio de que vai demolir o bairro do Aleixo? O Bloco de Esquerda é claramente contra. Repare que não se pode tomar uma decisão destas sem ouvir as pessoas. E aquilo que o Dr. Rui Rio anunciou é uma insensibilidade social enorme. Tem antecedentes. O Dr. Rui Rio demoliu o bairro São João de Deus e conseguiu com isso pura e simplesmente que o tráfico de droga se disseminasse pela cidade e que fosse aumentar no Cerco, no Aleixo também. Mas retirar aquelas pessoas abruptamente, de uma forma autoritária, de um lugar para onde elas já foram obrigadas a ir, porque elas viviam na Ribeira Barredo, forçá-las a uma segunda deportação é, a meu ver, cruel. Repare que uma decisão destas tem que implicar um envolvimento enorme daquela gente. Isso não aconteceu minimamente. Nós somos da opinião que é possível recuperar aquelas torres. Não é, obviamente, o modelo de construção que eu hoje defenderia para um bairro social. Um bairro de habitação social deve ser pequeno, de densidade pequena, disseminado pelas malhas da cidade, com boas redes viárias, e não aquele gueto que, na verdade, ali existe. Mas o Dr. Rui Rio tudo fez para que ali se criasse uma espécie de facto consumado. Ou seja, abandonou o apoio social. Não há um único equipamento social, a não ser uma associação, que não tem apoio da Câmara. Não há técnicos sociais naquele bairro. Deixou de degradar as fachadas, deixou de degradar os espaços públicos e, obviamente, não tomou nenhuma decisão corajosa, como nós defendemos, em relação ao tráfico de drogas. Deixe-me só fazer esta questão, colocar esta questão.